1984, Amanhecer Violento mostrou adolescentes forçados a amadurecer da noite para o dia. Mas, 42 anos depois, suas vidas reais tomaram um rumo mais sombrio, marcadas por divórcio, doenças, anonimato e luta pela sobrevivência. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que aconteceu depois que as câmeras pararam de filmar e homenageamos os legados que eles deixaram. Patrick Swayze como Jed Eckert. Patrick Swayze nasceu em 18 de agosto de 1952 em Houston, Texas, USA. Aos 32 anos, interpretou Jed Eckert, o líder determinado de um grupo de resistência em uma pequena cidade, no filme Amanhecer Violento, Red Dawn. O papel ancorou o peso moral do filme, transformando uma história sobre invasão em uma história sobre responsabilidade, medo e o preço de amadurecer rápido demais. Essa seriedade não surgiu por acaso. Longe das câmeras, os primeiros anos de Swayze foram marcados pela pressão e não pelo conforto, criado por um pai rigoroso e uma mãe implacavelmente disciplinadora, a instrutora de dança Patsy Swayze. Quando uma lesão devastadora no joelho pôs fim às suas ambições no futebol americano, ele foi forçado a uma dolorosa mudança de rumo em direção à dança e à atuação. No entanto, essas experiências mais tarde alimentaram o controle físico visto em Dirty Dancing e a dureza contida de Roadhouse. Esse mesmo instinto o acompanhou em seu casamento. Swayze casou-se com Lisa Nemi em 1975 e, por 34 anos, eles permaneceram juntos apesar das circunstâncias que silenciosamente destruíram muitos casais, mesmo com a fama mundial que veio com filmes como Ghost e Caçadores de Emoção. Um aborto espontâneo os deixou sem filhos e, após a morte do pai, Swayze mergulhou no alcoolismo, quase destruindo sua vida familiar e sua carreira antes de enfrentar o vício de frente. Assim que a estabilidade retornou, seu corpo o traiu. No início de 2008, Swayze foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4, um diagnóstico que chegou sem piedade e ofereceu pouca esperança, mesmo enquanto ele continuava trabalhando e aparecendo em público, com projetos como The Beast, o mantendo diante das câmeras. O tratamento o debilitou visivelmente, mas ele se recusou a recuar, transformando suas forças restantes em determinação, em vez de se render. Finalmente faleceu aos 57 anos, em 14 de setembro de 2009, em sua casa em Los Angeles, após uma implacável batalha de 20 meses contra o câncer de pâncreas. Seu patrimônio líquido, estimado em 40 milhões de dólares americanos, construído através do cinema, da música e do mercado imobiliário, contrastava fortemente com o fim discreto que escolheu, com suas cinzas sendo espalhadas em uma cerimônia privada. Assim se encerra a história de um homem que passou a vida de cabeça erguida, mesmo com o coração despedaçado. C. Thomas Howell, como Robert Morris. C. Thomas Howell nasceu em 7 de dezembro de 1966 em Los Angeles, Califórnia, USA. Aos 18 anos, interpretou Robert Morris, um dos adolescentes envolvidos na resistência armada em Red Dawn. Sua presença contribuiu para tornar o filme perturbador, lembrando ao público que os lutadores na tela ainda eram crianças forçadas à violência adulta. Essa perda da inocência ecoava a própria criação de Howell. Criado em sets de filmagem por seu pai, o dublê Chris Howell, ele entrou em Hollywood cedo, aprendendo os mecanismos da fama antes de aprender a se proteger dela. Essa tensão ficou evidente durante sua ascensão em filmes como E.T., O Extraterrestre e Os Selvagens da Noite. O sucesso chegou rapidamente, mas o equilíbrio emocional nunca veio completo, deixando-o vulnerável quando as expectativas se tornaram maiores do que sua idade podia suportar. As rachaduras em sua vida pessoal se ampliaram. Howell casou-se com Rae Dawn Chong em 1989, mas o casamento desmoronou em menos de um ano, quando a reação negativa do público em torno de Soul Man remodelou sua carreira da noite para o dia, transformando promessa em controvérsia. Um segundo casamento com Sylvie Anderson trouxe 3 filhos e anos de estabilidade, mesmo enquanto ele trabalhava constantemente em projetos como Gettysburg. No entanto, terminou em divórcio em 2016, reforçando um padrão de reconstrução após colapsos emocionais. Com a perda de papéis de destaque, Howell foi forçado a adotar uma forma mais discreta de sobreviver.
Ele se afastou do estrelato juvenil e passou a se dedicar a papéis de personagem e séries de televisão de longa duração, aparecendo regularmente em projetos como Southland. Hoje, C. Thomas Howell tem 60 anos. Ele continua atuando e lançando músicas sob o nome de Tommy Howell, transformando sua história pessoal em combustível criativo em vez de arrependimento, além de trabalhos recentes no cinema que refletem persistência em vez de um retorno triunfal. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 4 milhões de dólares americanos, sua história agora parece menos um retorno e mais a de um homem que continua seguindo em frente depois que Hollywood parou de esperá-lo. Lea Thompson como Erica Mason. Lea Thompson nasceu em 31 de maio de 1961, em Rochester, Minnesota, USA. Aos 23 anos, interpretou Erica Mason, a presença feminina emocionalmente equilibrada entre os Wolverines em Red Dawn. Seu papel humanizou o filme de forma sutil, dando à violência um custo pessoal e lembrando o público do que estava sendo perdido além do campo de batalha. Essa sensibilidade veio de uma infância pautada na disciplina e não no conforto. Criada em uma família numerosa por sua mãe, Barbara Barry Thompson, uma musicista, Lea dedicou-se ao balé desde os 9 anos, treinando incansavelmente com a esperança de uma carreira profissional. Quando Mikhail Baryshnikov a rejeitou por ser muito robusta, o sonho desmoronou em uma única frase, forçando-a a abandonar a dança e redirecionar sua identidade para a atuação. Uma mudança que mais tarde a levou a participar de filmes como De Volta para o Futuro e Um Amor Inesquecível. Os mesmos momentos decisivos a acompanharam na vida adulta. Thompson ficou noiva de Dennis Quaid entre 1984 e 1987. Um relacionamento de grande repercussão que terminou discretamente, à medida que suas carreiras os levaram para caminhos diferentes. A estabilidade finalmente chegou quando ela se casou com o diretor Howard Deutch, em 1989, formando uma parceria duradoura que cresceu junto com seu trabalho em projetos como Howard the Duck e seu sucesso na televisão com a série Caroline in the City. No entanto, conforme Hollywood se distanciava do estrelato dos anos 80, ela se reinventou, passando para trás das câmeras para dirigir e produzir, enquanto continuava atuando em séries de televisão de longa duração, como Switched at Birth. A mudança não foi glamourosa, mas permitiu que ela se mantivesse relevante sem abrir mão do controle de sua carreira. Hoje, Lea Thompson tem 65 anos. Ela continua ativa como atriz e diretora, trabalhando constantemente em projetos para televisão e streaming, incluindo a direção de episódios para séries de ficção científica nos últimos anos. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 25 milhões de dólares, compartilhado com o marido, sua história não é de colapso, mas de adaptação, priorizando a longevidade em vez do ruído e o propósito em vez da nostalgia. Charlie Sheen como Matt Eckert. Charlie Sheen nasceu em 3 de setembro de 1965 na cidade de Nova York, USA. Aos 19 anos, interpretou Matt Eckert, o irmão mais novo e impulsivo que se vê envolvido na guerra de guerrilha em Red Dawn. Sua atuação amplificou a volatilidade do filme, capturando como a imprudência e o medo podem colidir quando a juventude é forçada à sobrevivência. Essa intensidade tinha raízes em uma criação imersa no cinema. Filho de Martin Sheen e Janet Templeton, Charlie cresceu fazendo filmes em Super 8 com amigos como Rob Lowe e Sean Penn, aprendendo desde cedo que as câmeras podiam tanto empoderar quanto expor. A fama chegou rapidamente com filmes como Platoon e Wall Street, mas o vício também, com álcool e drogas, se tornando parte de sua vida antes mesmo de ele atingir a idade adulta. O sucesso pouco contribuiu para estabilizar seus relacionamentos pessoais. Sheen se casou com Donna Peel em 1995, uma união que terminou em menos de um ano em meio a escândalos e crescente abuso de substâncias. Seu segundo casamento com Denise Richards gerou 2 filhas, mas desmoronou em meio a acusações de vício e instabilidade emocional. E um terceiro casamento com Brooke Mueller seguiu o mesmo padrão, terminando em divórcio após o nascimento de gêmeos e repetidos incidentes públicos. Enquanto sua vida privada se desmoronava, sua saúde lhe desferiu outro golpe. Diagnosticado com HIV em 2011, Sheen revelou que convivia com a doença há anos
enquanto sua vida pública se deteriorava, culminando na perda de seu papel em Two and a Half Men, no auge de sua popularidade na televisão. A revelação transformou seu comportamento da noite para o dia, levando o caos dos tabloides a um estado muito mais sombrio e irreversível. Hoje, Charlie Sheen tem 61 anos. Ele continua a aparecer em projetos menores de cinema e televisão, enquanto vive com H. E vem em fase controlada, bem diferente da época em que era o ator mais bem pago da televisão. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões de dólares, drasticamente reduzido em relação à sua fortuna anterior devido a batalhas judiciais e excessos, sua história permanece uma das contradições mais dolorosas de Hollywood. Um sucesso imenso seguido por uma autodestruição igualmente pública. Jennifer Grey como Toni Mason. Jennifer Grey nasceu em 26 de março de 1960, na cidade de Nova York, USA. Aos 24 anos, interpretou Toni Mason, a irmã ferozmente leal e emocionalmente vulnerável entre os Wolverines, em Amanhecer Violento, Red Dawn. Sua atuação adicionou vulnerabilidade ao filme, tornando a perda algo íntimo em vez de heróico. Ela cresceu rodeada de arte e expectativas, sendo filha do ator vencedor do Oscar Joel Grey e da ex-atriz Jo Wilder, e treinou dança e atuação desde jovem. Essa disciplina a levou a papéis iniciais em filmes como Reckless e Curtindo a Vida Adoidado. Então, a fama chegou rápido demais. Dirty Dancing transformou Grey em um ícone global da noite para o dia, mas o sucesso foi manchado por um trauma quando um acidente de carro em 1987, na Irlanda do Norte, matou 2 pessoas e a deixou com uma persistente culpa de sobrevivente. Enquanto Hollywood esperava que ela capitalizasse em cima da fama, ela silenciosamente se desfez, afastando-se dos holofotes e fazendo aparições esporádicas em projetos como Bloodhounds of Broadway. O golpe mais duro não veio de um escândalo, mas de uma escolha. No início da década de 1990, Grey se submeteu a uma rinoplastia que alterou permanentemente seu rosto, apagando efetivamente seu reconhecimento em uma indústria que já havia moldado sua imagem. Entrei na sala de cirurgia como uma celebridade e saí anônima, admitiu ela mais tarde, à medida que os papéis rareavam e sua carreira estagnava, apesar de continuar trabalhando na televisão, e posteriormente de um retorno triunfante ao vencer o programa Dancing with the Stars. Hoje, Jennifer Grey tem 66 anos. Ela continua atuando esporadicamente, escreve e reflete abertamente sobre fama, identidade e perda, sustentada por um patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares americanos, construído através de filmes, televisão e direitos autorais. Sua história permanece uma das tragédias silenciosas de Hollywood, prova de que o sucesso pode desaparecer não com uma queda, mas com uma única mudança irreversível. Powers Booth, como o Tenente-Coronel Andrew Tanner. Powers Booth nasceu em 1º de junho de 1948 em Snyder, Texas, UA. Aos 36 anos, interpretou o Tenente-Coronel Andrew Tanner, o piloto veterano que se torna um mentor relutante em Red Dawn. Sua autoridade fundamentou o filme, conferindo-lhe um senso de consequências no mundo real que ia além da rebeldia juvenil. Ele foi criado em uma fazenda de algodão longe de Hollywood, moldado pelo trabalho físico e pela disciplina, em vez do glamour. O futebol americano lhe ofereceu inicialmente uma válvula de escape, mas o teatro se tornou sua vocação após ganhar bolsas de estudo, um caminho que mais tarde influenciou suas performances marcantes em projetos como Guyana Tragedy, The Story of Jim Jones e Tombstone. Essa firmeza estendeu-se à sua vida pessoal. Booth casou-se com Pamela Cole em 1969 e os dois permaneceram juntos por quase 5 décadas, criando seus filhos, Parise e Preston, longe dos holofotes. Enquanto sua carreira florescia com papéis complexos e frequentemente moralmente ambíguos em Deadwood e Nixon, sua vida privada permaneceu notavelmente intacta. Nos bastidores, porém, seu corpo começou a falhar. Booth foi diagnosticado com câncer de pâncreas, uma doença agressiva que progrediu silenciosamente enquanto ele continuava trabalhando, incluindo participações posteriores em agentes de Shiley. A doença acabou levando à insuficiência cardiopulmonar, pondo fim à sua vida sem a longa batalha pública vista em muitas mortes em Hollywood. Infelizmente, Powers Booth faleceu aos 68 anos
na manhã de 14 de maio de 2017, em Los Angeles, Califórnia, vítima de uma parada cardiorrespiratória causada por câncer pancreático. Com um patrimônio líquido estimado em 8 milhões de dólares americanos, conquistado ao longo de décadas de trabalho no cinema, na televisão e na pecuária, ele foi sepultado em cerimônia privada, deixando um legado definido não pela fama, mas pela seriedade, disciplina e autoridade discreta. Harry Dean Stanton como Tom Eckert. Harry Dean Stanton nasceu em 14 de julho de 1926 em West Irvine, Kentucky, EUA. Aos 58 anos, interpretou Tom Eckert, a figura paterna cansada e centrada cuja força silenciosa ancora o núcleo emocional de Red Dawn. Sua presença contida conferiu ao filme seu peso moral, lembrando ao público que a guerra marca as famílias muito antes de chegar aos campos de batalha. Essa gravidade provinha de uma infância marcada pela instabilidade. Criado em uma família da classe trabalhadora, Stanton cresceu vendo seus pais se divorciarem e se casarem novamente, um ciclo que o deixou emocionalmente instável. Essas rupturas iniciais o acompanharam até a vida adulta, alimentando a quietude melancólica que mais tarde ele carregou em filmes como Rebeldia Indomável e Alien. A estabilidade amorosa nunca chegou. Stanton nunca se casou, passando por breves relacionamentos, incluindo um com Rebecca De Mornay, mas no fim, optando pela solidão em vez de um compromisso permanente. Enquanto seus colegas construíam famílias, ele se dedicava ao trabalho, transformando papéis coadjuvantes em filmes como Repo Man e O Poderoso Chefão Parte 2, em momentos inesquecíveis que ofuscaram muitos protagonistas. Infelizmente, Harry Dean Stanton faleceu aos 91 anos em 15 de setembro de 2017, em Los Angeles, Califórnia, de causas naturais relacionadas à insuficiência cardíaca. Suas cinzas foram depositadas em Nicholasville, Kentucky, devolvendo-o à terra que moldou sua solidão. Com um patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares, ele deixou não uma dinastia, mas um legado de verdade silenciosa, prova de que algumas vidas ressoam por mais tempo quando ditas em voz baixa. Darren Dalton como Daryl Bates. Darren Dalton nasceu em 9 de fevereiro de 1965 em Powell, Wyoming, EUA. Aos 19 anos, interpretou Daryl Bates, o filho do prefeito dividido entre privilégios e medo, em Red Dawn. Seu papel adicionou tensão à dinâmica do grupo, expondo como a coragem se quebra sob pressão. Sua infância foi marcada por vastos espaços e inquietação. Criado na zona rural do Wyoming, antes de se mudar para o Novo México, Dalton encontrou refúgio no teatro após descobrir a arte cênica no ensino médio. Essa faísca o levou a participar de The Outsiders, preparando o terreno para sua ascensão meteórica ao lado de futuras estrelas. A fama, no entanto, provou ser passageira. Após Red Dawn, Dalton lutou para se firmar em uma indústria que mudava rapidamente, oscilando entre papéis na televisão e filmes independentes como Dancing in the Forest. Nos bastidores, seu casamento com Kristen Dalton em 1993 ofereceu uma breve estabilidade, mas o relacionamento se desfez devido à incerteza na carreira, terminando em divórcio em 2009. Em vez de tentar recuperar o ímpeto perdido, Dalton se reinventou. Ele se dedicou à escrita de roteiros e à produção, canalizando a frustração em projetos como O Dia em que a Terra Parou e O Medo à Espreita. Essa transição o manteve trabalhando, mas longe dos holofotes que um dia compartilhou. Hoje, Darren Dalton tem 61 anos. Ele continua escrevendo, produzindo e, ocasionalmente, atuando, mantendo uma vida criativa discreta, sustentada por um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos. Sua história permanece como um lembrete impactante de que a fama na juventude pode desaparecer da noite para o dia, e sobreviver em Hollywood muitas vezes significa aprender a desaparecer sem desistir. Brad Savage como Danny Bates. Brad Savage nasceu em 9 de dezembro de 1965, em Livonia, Michigan, UA. Aos 19 anos, interpretou Danny Bates, o irmão mais novo, de voz suave e leal, cujo medo tornou o perigo em Red Dawn dolorosamente real. Sua atuação trouxe inocência a um filme definido pela violência, fazendo com que a perda se tornasse ainda mais impactante. Essa vulnerabilidade veio de uma infância incomum.
Criado em uma família de artistas ao lado de sua irmã Tracy Savage, Brad entrou para o mundo do entretenimento com apenas 2 anos de idade, crescendo sob as luzes dos estúdios em vez de em salas de aula. Quando participou de projetos como No Deposit, No Return, atuar não era mais um sonho, mas uma rotina, deixando pouco espaço para uma adolescência normal. Com a chegada da vida adulta, a indústria mudou. Embora Red Dawn lhe tenha rendido uma indicação ao Young Artist Award, a transição de ator mirim para papéis adultos provou ser implacável. As oportunidades diminuíram e Savage gradualmente se afastou das câmeras, redirecionando sua criatividade para o trabalho nos bastidores, enquanto seus colegas continuavam a buscar a fama. A estabilidade veio da família e não do estrelato. Ele se casou com Bronwyn R. Craig em 1988, construindo uma vida bem distante do caos de Hollywood, mas ainda mantendo-se ligado à arte através da música, tocando baixo e cantando em projetos relacionados à sua fama inicial. A atuação se tornou um capítulo, não um destino. Hoje, Brad Savage tem 61 anos. Ele trabalha com produção musical e audiovisual, vivendo tranquilamente com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos, conquistado por meio de atuação, marketing e empreendimentos criativos. Sua história é um acerto de contas silencioso com a fama precoce, uma prova de que crescer rápido demais pode significar aprender a hora de se afastar. Doug Tobey como Aardvark Mondragon. Doug Tobey nasceu em 13 de julho de 1964, em Los Angeles, Califórnia, EUA. Aos 20 anos, interpretou Aardvark Mondragon, o forasteiro sarcástico e astuto cujo humor mascarava o medo em Red Dawn. Sua presença adicionou garra ao grupo, refletindo o caos por trás da bravata adolescente. Crescer em Los Angeles o colocou perto da indústria, mas longe de suas proteções. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, mas seu período se desenrolou nos arredores de Hollywood, onde as oportunidades eram visíveis, mas nunca garantidas. Atuar tornou-se uma porta de entrada, e não uma vocação. Após o filme Red Dawn, Tobey participou de filmes como Walking the Edge, mas seu sucesso diminuiu rapidamente. Com a mudança de foco dos estúdios e a substituição de papéis focados em personagens por franquias, sua carreira se resumiu a aparições esporádicas, deixando-o sem a segurança que muitos atores mirins e adolescentes jamais recebem. Ele se afastou discretamente dos holofotes. Em 2026, Doug Tobey terá 62 anos. Ele vive praticamente fora da indústria do entretenimento, com um patrimônio líquido estimado em $500 mil americanos, proveniente de seus primeiros trabalhos como ator. Sua história é marcada por um silêncio abrupto, mostrando como um único papel icônico pode ecoar para sempre, mesmo enquanto o ator por trás dele desaparece silenciosamente. Ben Johnson como Sr. Mason. Ben Johnson nasceu em 13 de junho de 1918 em Foraker, Oklahoma, EUA. Aos 66 anos, interpretou o Sr. Mason, o patriarca estoico e tradicional cuja autoridade serena confere peso moral ao filme Amanhecer Violento, Red Dawn. Sua presença ancorou o filme, dando ao seu caos um senso de história americana vivida. Essa autenticidade foi conquistada desde cedo. Criado na reserva indígena Osage, Johnson cresceu trabalhando em fazendas e competindo em rodeios ao lado de seu pai, um campeão de rodeio. Esses anos moldaram a confiança física que ele mais tarde levou para filmes de faroeste como She Wore a Yellow Ribbon e Wagon Master. Hollywood chegou quase por acaso. Depois de anos como dublê, John Ford o incentivou a conseguir papéis com falas, um salto que eventualmente o levou a estrelar A Última Sessão de Cinema. A atuação premiada com o Oscar revelou uma ternura profunda sob a aparência dura, mas também expôs uma independência obstinada que lhe custou trabalho, quando se recusou a ceder a diretores poderosos. Em casa, a vida era mais estável do que sua carreira. Johnson casou-se com Carol Elaine Jones em 1941 e permaneceram juntos até a morte dela, em 1994. Enquanto continuava atuando, ele investiu discretamente em pecuária e imóveis, construindo uma fortuna muito além de sua imagem nas telas. Infelizmente, Ben Johnson faleceu aos 77 anos, em 8 de abril
de 1996, após sofrer um ataque cardíaco enquanto visitava familiares em Mesa, Arizona. Ele foi sepultado em Pawhuska, Oklahoma, retornando ao coração do Velho Oeste pela última vez. Com um patrimônio líquido estimado em 100 milhões de dólares americanos, seu legado serve como prova de que a disciplina, e não a fama, era a verdadeira fortuna que ele carregava. Ron O'Neal como Coronel Bella. Ron O'Neal nasceu em 1º de setembro de 1937, em Utica, Nova York e UA. Aos 47 anos, interpretou o Coronel Bella, o frio e calculista comandante cubano cuja ameaça define o inimigo, em Amanhecer Violento, Red Dawn. Sua intensidade controlada deu ao filme um vilão enraizado na ideologia e não na caricatura. Essa fibra foi forjada cedo. Criado em um bairro pobre de Cleveland, O'Neal perdeu o pai aos 16 anos e, meses depois, o irmão, tragédias que o forçaram a amadurecer da noite para o dia. O teatro se tornou um refúgio e, mais tarde, uma rebeldia, levando ao papel que mudou tudo, em Superfly. O sucesso teve seu preço. Depois de estrelar e dirigir Superfly, TNT, O'Neal se viu estereotipado, preso a arquétipos de criminosos, enquanto oportunidades mais amplas lhe escapavam. A frustração o acompanhou até sua vida pessoal. Seu primeiro casamento com Carol Tillery Banks terminou em divórcio em 1980, refletindo a instabilidade de sua carreira. Mesmo com papéis na televisão em filmes como The Equalizer e A Different World, revitalizando sua visibilidade, sua saúde começou a declinar. Diagnosticado com câncer pancreático, O'Neal trabalhou apesar da dor, ciente de que o tempo estava se esgotando, enquanto sua reputação permanecia em risco. Por fim, ele faleceu aos 66 anos, em 14 de janeiro de 2004, em Los Angeles, Califórnia, após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Deixou sua esposa, Audrey Poole, com quem se casou em 1993. Com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão, sua vida permanece um forte lembrete de como o brilhantismo pode colidir com as limitações da indústria e como alguns legados só são plenamente compreendidos após um período de silêncio. William Smith como Coronel Strelnikov. William Smith nasceu em 24 de março de 1933, em Columbia, Missouri e UA. Aos 51 anos, interpretou o Coronel Strelnikov, o implacável comandante soviético cuja autoridade gélida personifica a ameaça existencial do filme Amanhecer Violento, Red Dawn. Sua atuação intensificou a tensão do filme, conferindo ao inimigo uma inteligência arrepiante em vez de força bruta. Essa precisão foi fruto de uma infância exigente. Criado em um rancho de gado antes de sua família migrar para a Califórnia após a devastação causada pela seca e poeira, Smith cresceu disciplinado e intelectualmente motivado, dominando idiomas e conciliando o treinamento físico. Essas características mais tarde se manifestaram em Laredo e em Rich Man, Poor Man. Com a fama, o casamento trouxe suas próprias dificuldades. Smith casou-se com Michelle, uma união que terminou discretamente, e mais tarde com Joanne Cervelli, com quem teve 2 filhos. Embora sua carreira tenha decolado com projetos como Conan, O Bárbaro e De Qualquer Maneira, o preço pessoal foi a ausência constante, uma vida passada mais em sets de filmagem do que em casa. A saúde acabou por se debilitar. Diagnosticado com Alzheimer, o declínio de Smith foi lento e cruel, apagando o intelecto aguçado que outrora o definia. Mesmo com a memória falhando, seus trabalhos anteriores, de Rumblefish a Red Dawn, permaneceram como prova de um homem que dominava cada cena em que aparecia. William Smith faleceu aos 88 anos, em 5 de julho de 2021, em Los Angeles, Califórnia, devido a complicações da doença de Alzheimer. Ele faleceu tranquilamente em uma clínica de cuidados para profissionais da indústria cinematográfica, deixando um patrimônio líquido estimado em $7 milhões americanos, conquistado ao longo de uma carreira de 80 anos. Frank McRae como Sr. Teasdale. Frank McRae nasceu em 18 de março de 1941 em Memphis, Tennessee e UA. Aos 43 anos, interpretou o Sr. Teasdale, o professor de história cuja coragem moral inspira resistência em Amanhecer Violento, Red Dawn. Seu papel breve, porém impactante,
lembrou ao público que a resistência nem sempre se manifesta de forma velada. Antes de se tornar ator, a vida de McRae foi marcada por uma trajetória bem diferente. Criado no Tennessee, ele se destacou no futebol americano, conquistando uma vaga no Chicago Bears antes de se dedicar ao teatro. Essa presença física imponente se traduziu posteriormente em atuações memoráveis em filmes como Dillinger e Walking Tall Part 2, onde força e vulnerabilidade coexistiam. O casamento trouxe estabilidade e tensão. McRae casou-se com Lana Durden em 1964 e tiveram um filho, Marcellus, antes de se divorciarem anos depois. À medida que sua carreira se expandia com filmes como 48 Horas e 007, Licença para Matar, as longas filmagens e as constantes viagens remodelaram discretamente sua vida familiar. Os problemas de saúde tornaram-se menos públicos, mas não menos fatais. Anos de desgaste físico devido ao futebol americano e a papéis de ação cobraram seu preço, mesmo enquanto ele continuava trabalhando até mais tarde na vida, incluindo filmes como Baterias Não Inclusas e Férias Frustradas. Seu corpo carregava décadas de impacto muito antes de seu coração falhar. Frank McRae faleceu aos 80 anos, em 29 de abril de 2021, em Santa Mônica, Califórnia, após um ataque cardíaco. Ele deixou um legado de figuras de autoridade e heróis relutantes, além de um patrimônio líquido estimado em 2 milhões de dólares americanos, conquistado por meio da atuação e do esporte. O tempo mudou seus rostos. O destino mudou suas vidas. Mas o impacto de Red Dawn, de 1984, jamais se apagou. De jovens destemidos a legados conquistados com muito esforço, essas histórias ainda ressoam décadas depois. Qual jornada de um membro do elenco mais te chocou e cuja história ficou na sua memória depois dos créditos finais? Se essas lembranças te emocionaram, curta o vídeo, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais histórias de ontem e hoje, porque alguns filmes nunca deixam de viver.